Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E você que está chegando agora, você não chegou por acaso, então se inscreva, venha para a nossa sala de reflexões do cotidiano, porque o Brasil só não é pior porque existem muitas pessoas como você, pessoas que têm jogado o bem para frente, têm se preocupado com o que está acontecendo no nosso país, né? E como eu disse já em outros vídeos nossos aqui, o Sócrates não morreu, né? O Sócrates continua a ser um subversivo da ordem, porque todas as pessoas que têm a intenção de transmitir algum tipo de conhecimento, elas subvertem a ordem das pessoas, ou dos grupos, ou dos governos que não querem que as pessoas, que as nações, que as sociedades detenham conhecimento. E Sócrates, como ele dizia que os homens bons, eles se unem, e os maus também acabam se unindo, né? Então você chegou aqui, não foi por acaso, e eu garanto a você que não foi por conta do mal, não. A gente tem juntado muita gente bacana aqui no nosso portal, né? O que se sabe sobre Sócrates, gente, é resultado ainda de alunos dele, né? O Platão escreveu sobre o mestre, um outro aluno chamado Xenofonte, e também das críticas que ele recebia de um adversário que ficava satirizando, o Aristófanes, né? Então uma galera muito antiga, né? Mas cujas ideias vão passando através dos séculos. O ser humano não muda, gente. A alma humana, os sentimentos, eles não mudam. Quem sentia ódio há 4.000 anos atrás, sentia o mesmo tipo de ódio que a gente sente hoje. A lealdade, o amor, enfim, todos os sentimentos nobres e os não nobres, né? Eles passaram através da humanidade toda. Você pega os textos do Shakespeare, eles têm séculos, e eles reproduzem, eles são muito atuais porque eles reproduzem os sentimentos humanos. Então, hoje, o que está acontecendo no Brasil é muito reflexo dessas naturezas humanas todas, né? Quando a gente tem um mal hoje representado dentro do governo Bolsonaro, ele não representa toda a sociedade, mas representa uma parte da sociedade, infelizmente. E nesse livro aqui, é uma coleção antiga que eu tenho, chamada Os Pensadores, que fala aqui do julgamento de Sócrates, né? Justamente por ele ser um subversivo, levar o conhecimento para os jovens, né? E é muito interessante porque tem os debates aqui. Em dado momento, o Sócrates teria dito, né, que os homens bons te ensinarão coisas boas e os maus te farão perder a própria razão. Os maus te farão perder a própria razão. Gente, quando você perde a razão, você se transforma num ser irracional, um ser que começa a agir apenas pela emoção ou pelos seus instintos. E o que eu estou vendo hoje nas redes bolsonaristas, porque eu acompanho uma série de canais, é essa verdade socrática, né, que Sócrates tinha dito, eclodir, né? As pessoas elas estão numa espiral negativa, vamos dizer assim, que ela começa pequenininha e está indo cada vez maior, né? De imbecilidades, cretinices, de alucinações. Esse pessoal está marcando manifestação para o dia 21 de junho, ainda pedindo intervenção militar com poder absoluto de Bolsonaro. Gente, isso com Queiroz ali, saindo desses esgotos putrefatos, né? Com tudo que está vindo à tona. E esse pessoal ainda está nessa onda toda, né? E o que está surgindo dessas catacumbas está começando a contaminar e deixar cada vez mais o desgoverno Bolsonaro nauseabundo. Nauseabundo, aquela situação que causa náuseas, né? Enjoos, ânsias, né? E é mais ou menos isso que a maior parte do povo brasileiro sente quando está vendo esse governo, mas o mal ainda continua encastelado dentro do poder. Esse episódio Queiroz, ele contamina, ele joga todos esses elementos negativos dessas trevas, né, em pessoas que achavam que estavam num ambiente saudável, um ambiente que poderiam fazer alguma coisa para o Brasil, e isso na cabeça dos inocentes. Mas eles estão vendo agora que não tem como defender tudo de podre que esse governo tem demonstrado para o povo brasileiro. E a gente começa a perceber que o apoio ele vai acabando e que o governo Bolsonaro já acabou, é um governo nauseabundo, cambaleante, em estado de putrefação, quando a gente vê o pensamento da plutocracia, de quem tem o dinheiro, de quem manda de fato no nosso país. Quando você pega a coluna do Merval Pereira, do Globo, a coluna do Merval Pereira, gente, não é meramente
um pensamento de um jornalista. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está representando o pensamento de um grande grupo econômico, um grande grupo de comunicação. É o maior grupo de comunicação da América Latina, de uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, e com um conjunto de proprietários bilionários, né? Então, quando esse cara ele apresenta um tipo de pensamento e opinião, não está falando por conta própria. E ele diz o seguinte, que o caminho para o impeachment parece inevitável, já está marcado no GPS político, só não se sabe a velocidade que isso se dará. Que a vaca foi para o brejo, ninguém duvida. Então isso aqui é praticamente uma sentença de morte em relação ao governo Bolsonaro. E muita gente empolgada, e as pessoas estão se iludindo com a cobertura que a Rede Globo, o Jornal Nacional, os outros meios de comunicação estão fazendo em relação ao Queiroz, ao caso Queiroz. Esse é o caso principal que poderia levar Bolsonaro ao impeachment? Resposta, não, porque já tem quase 40 ou mais de 40 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro por questões gravíssimas que os meios de comunicação simplesmente estão fazendo vista grossa. E o caso da Covid aqui no Brasil? O caso da Covid é um assunto também que está sendo tratado sem responsabilizar diretamente o principal gestor do Poder Executivo do Brasil, que é o presidente da República, que não só não fez nada para salvar vidas, como tudo aquilo que ele faz representa o assassinato de brasileiros, e isso está sendo colocado na lata do lixo, está sendo colocado de lado. Só para a gente ter uma noção dos números, né? Enquanto eu estou gravando com vocês, o Brasil já passou 50 mil mortos. Isso significa, gente, 666 aviões, como aquele da Chapecoense, que caiu e matou 75 pessoas de uma vez só. Pois bem, o Brasil, na Covid, já matou 666 aviões daquele, ou pessoas que estavam dentro daquele avião. Isso não está sendo colocado de uma forma muito intensa, colocada a responsabilização do presidente da República nesse caso, que como crime de responsabilidade ainda pode lhe ser atribuído o fato de nomear um general que não é da área da saúde para comandar o Ministério da Saúde e ter colocado outros tantos militares, que representa também um descaso com o tratamento da saúde de brasileiros aqui no nosso país, né? Enquanto isso, enquanto estamos todos distraídos com a novela Queiroz, que vai contaminar o Flávio, que pode contaminar a mulher do Bolsonaro, que pode contaminar o Bolsonaro para gerar um pedido de impeachment lá na frente, o Brasil continua a ser roubado e entregue. Aqui o jornal Globo, né, sempre dando as noticiazinhas, porque está dizendo aqui que o processo de privatização do saneamento básico não pode demorar muito. Eles têm que tentar fazer o máximo que eles podem, como Paulo Guedes está fazendo tudo que pode para banco, tudo que pode para fatiar a Petrobras, as empresas públicas, para vender isso na bacia das almas como o maior entreguista que nós já tivemos na área da economia do nosso país. Dentre o currículo e o poder de Guedes, está a nomeação de Van Traub lá para o Banco Mundial, né? Isso aí não foi Bolsonaro. O Bolsonaro não tem conexão. Ele nem sabe o que é Banco Mundial. Então, a área econômica, ela que de fato está dando as cartas no Brasil. Mas a área econômica, junto com essa plutocracia brasileira e a internacional, já estão meio de saco cheio com essa criatura. Eles estão ganhando tempo para conseguirem um plano B, um substituto, um outro nome do campo liberal, que não vá atrapalhar os projetos dessa gente toda de tomar tudo o que eles podem do povo brasileiro no meio desse tsunami. É assim que funcionam os ladrões, os desonestos, as pessoas sem caráter, sem humanidade. Enquanto o tsunami passa, o vulcão, o terremoto, e as pessoas estão preocupadas com as suas famílias, seus entes queridos, no seu cachorrinho, no seu papagaio, os ladrões e bandidos, eles aproveitam isso para saquear as vítimas, para tirar o relógio do cadáver, a carteira do cadáver. É assim que o grupo de Paulo Guedes e os grandes grupos transnacionais estão agindo no nosso país. Eu vou trazer para vocês agora um exemplo de como os meios de comunicação já poderiam estar tratando e responsabilizando e comovendo o nosso país para o grave genocídio que nós estamos passando. Mais de 50 mil pessoas. Isso aqui é um vídeo que eu peguei na internet, está com 200 e poucas visualizações. São enfermeiros, motoristas de ambulância da área da saúde, tal, que estavam conversando
E são um mês atrás, quando o Taixe foi retirado do Ministério da Saúde, eles ficaram indignados porque se colocou um general ali, já era a segunda mudança, a terceira mudança que estava acontecendo no Ministério da Saúde, e eles queimaram o pavio porque eles estão convivendo com isso, e isso que nós vamos ver aqui, os grandes meios de comunicação não colocam para a gente. Que essas pessoas aqui, elas estão estabelecendo, elas mostram para a gente que há uma relação de causa e efeito entre um governo nauseabundo comandado por um psicopata, um criminoso, e as mortes das pessoas, os sofrimentos das pessoas na outra ponta. Vamos conferir aqui, gente, vamos lá. Vamos ver, mas é técnico. Quem é técnico sabe que tem que deixar a galera em casa. Você retratou a Covid como uma gripezinha, né? Desculpa. Covid quase matou a minha mãe. E eu tenho um irmão que é síndrome de Down. Também contraiu o Covid. Então não é assim uma simples gripezinha. É uma família, sabe? As famílias perderam pessoas, sabe? E ele não teve compaixão. Isso pra mim não é humano, sabe? Não é o que eu pensava que ele era. Nós trabalhamos na linha de frente, eu trabalho de motorista de ambulância. Nós somos o único país do mundo que está usando hidroxicloroquina. Nenhum amigo meu médico quer receitar isso de maneira alguma, nem que venha o protocolo definitivo. Não vai conseguir nem salvar a economia, nem salvar as pessoas. Entende? Então não está casando o discurso com a realidade, entendeu? Mas para mim já é. Gente, eu vou colocar esse vídeo na descrição para vocês verem todo o contexto aí, como é que eles dialogaram, eles debateram sobre essas questões. Mas isso você não vai ver nos grandes meios de comunicação. Essa questão da cloroquina, do presidente receitar cloroquina, e gente comprou cloroquina e morreu por conta de cloroquina nas suas casas, se tratando de forma inadequada. Isso sim é um caso gravíssimo de crime de responsabilidade para ensejar o impeachment urgente, para que ele fosse substituído, para que o Brasil tivesse alguém cuidando do povo brasileiro. Então, nós acabamos deixando uma situação principal, fundamental, nós estamos falando de vidas humanas, do tratamento da saúde do povo brasileiro, para ficarmos agora ocupados se o Queiroz pegou dinheiro, se como é que foi esse dinheiro, como é que foi. Isso é uma novela lenta e eu volto a divertir todos vocês. Por mais desgraças que isso acarrete ao ânimo do mal que está no governo federal, o resultado prático disso não é alteração do poder. Isso é uma coisa, é um tratamento lento, é uma enganação que o povo brasileiro está sendo submetido. Nós estamos nos distraindo com essas desgraças, desses esgotos putrefatos, contaminados, enquanto a área econômica continua a ser saqueada, continua a ser entregue, continua a ser dilapidada para atender interesses transnacionais de vigaristas, psicopatas e gangsters que estão dentro do governo brasileiro. Então é com essa gente que a gente tem que ter olhar, e é por isso que eu faço esses vídeos aqui, para chamar a atenção da maior parte de pessoas que a gente puder, né, gente? Eu fico por aqui. Esse vídeo que eu passei ali dessas pessoas não teve o caráter de ser sensacionalista, foi a reprodução de uma realidade. E a realidade é muito dramática, ela é muito doída. As pessoas que sofreram na pele, elas tinham que ser expostas mesmo, elas tinham que ter o direito de falar o que está acontecendo, para que elas comovam a sociedade e elas provoquem de fato, ou pudessem provocar de fato, uma mudança política concreta nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado aí dos papos, gente. Um grande abraço, reflitam, até o próximo vídeo. Tchau.